Boa noite você, internauta que está ligadinho na nossa escola bíblica pela internet. Hoje estamos aqui, para a honra e glória do Senhor, na lição número 9, onde nós vamos aprender sobre a conversão de Paulo. Que você possa receber aí no teu lar a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, ou no teu trabalho, aonde você estiver, porque o Senhor, Ele é tremendo e eu tenho certeza que essa paz que nós sentimos aqui, você vai sentir aí. Eu cumprimento aqui o Flávio, com a paz do Senhor, o Beto com a paz do Senhor, o pastor Lucas que está ligadinho com a paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus, pastor Regina, a paz do Senhor Jesus, diácono Beto, a paz do Senhor Jesus, seus internautas. É uma honra estar aqui nessa noite, estar aprendendo junto com vocês. Vamos aprender junto nessa noite, aleluias, a respeito desse homem que fez uma história extraordinária, pastora Regina, Paulo. Ele foi um embaixador do evangelismo, do evangelho, e hoje chegou até nós, através desse camarada, aos gentios, não é isso, pastor? É verdade. E aqui eu já vou convidar você para participar conosco na nossa escola bíblica ao vivo, nas nossas igrejas, nas nossas comunidades. Nas nossas comunidades é todos os domingos, às 9 horas, temos a escola bíblica e você é nosso convidado de honra e nosso convidado especial. Eu vou passar para vocês aí os nossos 3 endereços. Aquele que estiver mais próximo de você é esse que você vai lá, vai interagir, vai saber aquilo que você tem dúvida. É muito gostoso, não é simplesmente uma escola bíblica, é um mini culto, Só que no lugar da palavra nós temos a escola bíblica, onde aprendemos, onde podemos perguntar, falar. E anota aí, você que está aí, anota aí os nossos endereços e participa com a gente. Nós estamos com a nossa sede na rua Major Sertório 685, próximo à Faculdade Mackenzie, próximo à Santa Casa. Nós temos também em Cotia. Em Cotia fica na rua Brasilândia 85. Fica logo após o posto de saúde. E temos também na Zona Norte. A Zona Norte fica na altura do número 900 da Avenida João Paulo I. Você que está perto aí das nossas comunidades, você pode participar conosco, da escola bíblica e também dos nossos cultos. Os nossos cultos todos os dias, todos os dias nós temos cultos às 20 horas. Às 20 horas. Isso. E aqui, na Zona Norte, não é à noite, mas é à tarde da bênção. Nós temos o culto às 15 horas. Você é convidado também a participar conosco. Agora, no domingo é o dia do Senhor. Então, nós convidamos você para louvar, engrandecer o nome do Senhor, aleluia, receber uma palavra sobre a sua vida e é para a honra e glória do Senhor. Eu tenho certeza que você vai sair abençoado. Nós estamos às 18 horas, todos os domingos, nesses 3 endereços. Você, novamente eu digo, é nosso convidado especial, você é o nosso convidado. E eu quero pedir para você, quando chegar na igreja, você já fala logo, olha, na Zona Norte é o Flávio que vai estar ali na porta, sua esposa Fernandes, casal lindo. Você já diz assim, olha, eu sou ouvinte, Eu vejo a escola bíblica e vim aqui para conhecer vocês. E no domingo você vai conhecer todos os pastores, presbíteros, diáconos, para a honra e glória do Senhor, amém? Aleluia, pastor? Vai ser um dia maravilhoso para vocês, ouvintes. É isso. Então aqui, olha, a conversão de Paulo. Conversão de Paulo é onde nós vamos aprender bastante. Eu sei que todo mundo faz alguns comentários, mas às vezes não sabe muito a fundo, Flávio? Isso é verdade. A vida dele, o porquê dos porquês. Todo mundo fala assim, ele passou de perseguidor a ser perseguido. Mas ninguém sabe os motivos, não achava que ele era um homem ruim. E não, ele não era um homem ruim. Então hoje nós vamos ver aqui, nessa escola bíblica,
nós vamos conhecer a respeito da formação cultural de Paulo, vamos explicar como se deu o encontro de Saulo com Jesus e vamos compreender os propósitos da vocação de Paulo. Amém? Eu vou começar lendo aqui o texto áureo, que está em Atos 9, 15 ao 16. Você quer ler, Flávio? Posso ler isso? Então, amém. É assim, querido. Atos 9, 15 e 16, da revistinha que temos aqui. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Olha que palavra. Pois é, isso mesmo. E a nossa verdade prática diz assim, na urgência da evangelização mundial, o Senhor Jesus continua a convocar e a capacitar vasos escolhidos para a sua seara. Eita. Glória a Deus, né? Deus por isso, né? É isso, né? A gente Deus, né, se coloca na posição e o Senhor usa porque Ele nos escolheu, então nós estamos ali dispostos a fazer a obra e nos capacita a fazer aquilo que tem necessidade. E a leitura bíblica em classe está em Atos 9, do 1 ao 9. Se você quiser, anote aí as referências bíblicas e depois você tira as suas dúvidas, né, com essas referências. Atos 9, do 1 ao 9. Atos 9, do 1 ao 9. Vamos ler, pastor? Como faz? Você lê tudo? Pode ler tudo. Lê tudo? Isso. Assim, ó, querido, ó. E Saulo, respirando ainda, ameaçar e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzirem presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cegou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os arguilhões. E ele, tremendo e atônito, e disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe: ó Senhor, levanta-te. O Senhor disse: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que é de fazer. E os varões que iam com ele pararam, espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, abrindo os olhos, não viu a ninguém, e erguindo-o pela mão, conduziu-o a Damasco. Esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Que palavra, hein, pastora? É isso, olha só. Eu vou passar para vocês o resumo da vida de Paulo. Se você depois quiser, né, todo mundo tem uma certa curiosidade, às vezes não sabe onde se encontra na Bíblia. Então eu vou passar aqui o resumo da vida de Paulo, depois você dá uma procuradinha aí na tua Bíblia e vai entender tudo sobre a aula que nós vamos passar para vocês hoje. Olha, ele foi nascido em Tarso, que era a capital da Cilícia. Está no capítulo 22, versículo 3 de Atos, viu? Fariseu, ele era fariseu. No capítulo 23, versículo 6. Cidadão romano, capítulo 22, do 25 ao 28. Fazedor de tendas, esta era a função dele, era o trabalho dele, ele fazia tendas. No capítulo 18, versículo 3. Foi aluno de Gamaliel. Capítulo 22, versículo 3. Guardava a lei. Capítulo 26, versículo 5. E teve um encontro que mudou a vida dele, né? O encontro com Jesus, que foi no capítulo 9, onde nós lemos aqui.
foi batizado, no capítulo 9, versículo 18, e suas últimas palavras, em 2 Timóteo 4, versículos 6 ao 8. Esse é o resumo da vida de Paulo. Você pode entender bem aí todas as situações, né, que ele passou antes, no meio e depois. Amém? Olha, vou explicar para vocês o que é uma conversão. Conversão é uma mudança que Deus opera na vida do que aceita Cristo como seu Salvador pessoal, modificando radicalmente a maneira de ser, pensar e agir. Isso é conversão, não é, Flávio? É verdade, pastor. É a atitude, né, de uma pessoa mudada, né? As pessoas mudam, né? As pessoas mudam, que jeito que as pessoas mudam? Querida, as pessoas mudam pelo Jesus Cristo. É verdade. Pelo poder do Senhor do Evangelho, pelo poder do Senhor Jesus Cristo. As pessoas mudam. A própria Bíblia fala, né, pastor? Aquele que rouba, não roube mais. Não é verdade? É verdade. Aquele que mata, não mata mais. Então, é uma mudança isso. É uma transformação, né? Faz uma transformação na vida. Essa palavra aqui sobre, em Atos 9, do 1 ao 9, nos mostra que ele teve um encontro real, né, com Deus, não foi pela emoção, e ele foi transformado. Ele foi tão transformado que, ao invés de continuar perseguindo, ele passou a ser perseguido. E não reclamava, não, Flávio? E não reclamava com as perseguições, querido. Isso que, né? Isso que é interessante, né? Paulo, por perseguir os crentes, depois ele passou a ser perseguido. E ele se gloriava com as aflições dele. Tem um texto na Bíblia que fala a respeito disso. Que aquele que se gloriar nas perseguições, querido, é tremendo. Ele era açoitado, machucado, e se gloriava com aquilo. Não glória para ele, mas se gloriava porque estava sendo perseguido pelo nome do Senhor Jesus. Não é isso, pastor? É isso mesmo. É tremendo, né? Esse texto demonstra a coragem e a ousadia de Paulo. Até hoje, a Bíblia nos relata a ousadia que ele tem, que ele pregava, que ele fazia, que ele mostrava para nós. Né, não é verdade? Mostra até hoje para nós a forma de vencer as Isso mesmo. Eu acho que hoje, se a gente tivesse um terço das perseguições dele, já teria desistido. Muito. Porém, por isso que Paulo ele é considerado, né, depois de Jesus, o personagem mais importante da história cristã, da igreja. Então a gente vê que os motivos, né, a gente conhecendo a história de Paulo, a gente pode ter certeza que realmente ele vem a ser o segundo, porque olha, sofreu esse homem, hein? Esse homem, meu Deus. Ele escreveu quase a metade dos livros do Novo Testamento e foi responsável direto pela evangelização dos gentios. 17 dos 28 capítulos de Atos dos Apóstolos são dedicados à conversão e ao ministério do apóstolo dos gentios. Esse é o nome, né, era o nome dele, continua sendo chamado como o apóstolo dos gentios. E sabemos mais a respeito de Paulo do que dos demais apóstolos. Então, aprendemos, pois, com a vida e a obra de Paulo. Essa é a nossa intenção, né, aprender com essa aula um pouquinho mais da vida dele. E em vez de sofrer aí algumas coisas, aprender com ele que já sofreu e não sofreu. Isso é verdade, pastor. O apóstolo Paulo vai nos ensinar nessa noite pontos, né? A ver a história dele, que ele passou, que ocorreu na vida dele, como personagem bíblico, né? E vai mostrar para nós que nessa noite que possamos também vencer, como ele venceu também. É verdade. Então nós vamos a Saulo de Tarso. Saulo. Fala aí um pouquinho. Vou falar um pouquinho. Na comunidade judaica, Paulo era conhecido por um nome bem hebreu, Saulo. Ele provinha de uma família benjamita que, apesar de viver na diáspora, era muito fiel a tradições, tendo em vista sua formação cultural e religiosa, mostrou-se mais do que hábil hábil para atuar como apóstolo do
gentio. É isso mesmo. Então a gente está vendo, e agora nós vamos falar um pouquinho da formação cultural de Paulo. Ele foi instruído aos pés de Gamaliel. Olha só. E Saulo pertencia ao partido religioso mais conceituado do judaísmo, os fariseus. Ele conhecia profunda e intimamente o Antigo Testamento e as tradições do seu povo, e a língua hebraica também. Era tão bem versado no meio religioso de Israel que nos principais sacerdotes receberam autorização para perseguir os discípulos de Cristo. E as evidências indicam que Paulo cursou a Universidade de Tarso, haja visto seu domínio do idioma grego e dos autores clássicos, dos quais cita pelo menos 2, Aratus e Epimênides. Cidadão romano, falava também muito provavelmente o latim. Então a gente vê aí o porquê, né, ele estudou e foi bem instruído por Gamaliel, né, onde aprendia-se religião. Meu Deus. Né? Não aprendia, porque depois que veio Jesus que as coisas começaram a mudar. Até então era o Velho Testamento, era a lei, e ele seguia profundamente tudo aquilo que ele aprendeu e acreditava. Então ele acreditava também que nessa época aqueles que seguiam Jesus eram hereges, né? Ela não aceita, né? Exatamente, que não tinha nada a ver com Deus. Por isso ele perseguia tanto, porque ele acreditava naquilo que ele estudou e naquilo que ele vivia, né? Viveu até então, conhecendo a Bíblia, né? O Velho Testamento. Isso é verdade. Paulo ele se dedicou muito ao estudo, né, pastor? Ele se formou, ele teve a sua cultura e tal, mas o que precisava na vida do Paulo era mudança. Né? Resta a mudança do Evangelho. É verdade, mas olha, teve um propósito, né? Ele teve um propósito. Deus permitiu até que ele conhecesse exatamente, que ele fosse a fundo, né? E Paulo mostra, aqui ele mostra que ele realmente, tudo que ele fazia, ele ia a fundo, né? Não era superficial, não. Ele queria conhecimento, ele queria saber certinho das coisas, e foi por isso que ele se transformou, né? Foi transformado pelo encontro que ele teve com Deus. Você vê, querido, nem muito conhecimento também, né, acaba afastando um pouco, mas o encontro de Jesus Cristo deu um impacto na vida dele, e o conhecimento que ele teve foi para o benefício do quê? Da obra, do cristianismo. É verdade. Não é verdade? Então a gente vê que um homem só, né, que fez tanto terrorismo contra, perseguiu tanta igreja. A igreja de Cristo? Exatamente. Ele se converteu. Nem mesmo aqueles que estavam ali, né, ao lado, quando Jesus, eles acreditavam na conversão de Paulo. É verdade. E Paulo também era um cidadão romano. Eu posso ler o versículo. Então, tá bom. Olha só. Paulo é um cidadão romano, natural de Tarso, da Cilícia. Paulo tornava-se, por nascimento, cidadão romano, de Roma, pois a cidade era província romana. Naquele tempo, a nacionalidade romana era adquirida de 3 maneiras: por direito de nascença, por concessões imperial e por aquisição pecuniária. Embora conhecesse muito bem os seus direitos romanos, era-lhe a cidadania celeste, mais importante do que os privilégios concedidos pelos homens. Esta é a razão pela qual renunciou a todas as regalias terrenas para assumir a cruz de Cristo. Como tem agido você como cidadão do céu? Olha só que tremendo, né? Pois é. Como tem agido você como cidadão do céu?
Tem agido aí como Paulo, quase, está tentando, né? Quase. Para refletir. Então, eu falei aqui que teve um propósito, né? E realmente teve um propósito. Se ele não tivesse estudado, se ele não conhecesse línguas, ele não ia fazer aí a realização da obra, né? Que é o evangelismo, fazer crescer tanto assim como naquela época cresceu a obra de Cristo, a Igreja de Cristo. É verdade. A conversão de Paulo está narrada em 3 capítulos também de Atos dos Apóstolos. Eu já falei, né, no resumo da vida dele, que é 9, capítulo 9, versículo 3 ao 18, capítulo 22, do 6 ao 21, e 26, do 12 ao 18. Então vamos ver aqui alguns relatos segundo o desenvolvimento cronológico dos fatos. O encontro com Jesus. Saulo solicita autorização aos principais sacerdotes a fim de perseguir os discípulos de Cristo que se achavam em Damasco. Já próximo da cidade, ele e seus companheiros são envolvidos subitamente por uma luz do céu, muito mais forte que o sol, e todos caem por terra. Em língua hebraica, Jesus deu-se-lhe a conhecer. Os que o acompanhavam não viram a ninguém. Aturdidos, ouviram sim a voz, mas não entenderam a mensagem. Paulo, então, é confrontado por Jesus Cristo, e por este é comissionado a levar o Evangelho tanto aos filhos de Israel como aos gentios. Em seguida, o Senhor orienta-o a seguir viagem até Damasco, onde receberia novas instruções. Erguendo-se Saulo, nada enxerga. Conduzido por seus auxiliares até Damasco, na cidade permanece durante 3 dias, sem nada ver, sem nada comer e sem nada beber. Olha que tremendo, né? Uma luz, olha como as coisas de Deus são... Muda, né? Muda aqui. As coisas de Deus uma luz e... aqueles que estavam com ele não entenderam nada. Isso que me chamou a atenção, pastor Regina. Pois é, foi só isso que me chamou a atenção. Foi só para Paulo. Foi só para Paulo. No caso ali ainda era Saulo, mas foi só para ele. Então a gente vê que o Senhor tem coisas para as nossas vidas que nós particulares, né? É verdade. Para cada um ele tem algo especial. Não é assim, eu vou distribuir para todo mundo igual, não. A pessoa ser diferenciada. Então, como Paulo fez, nós também temos que fazer, buscar a nossa. Isso é verdade. E outro detalhe aqui, pastor, que novas instruções. Você vê, né? As novas instruções ele ia receber quando chegasse em Damasco. Interessante, né? Essas novas instruções. Agora já a situação já mudou. Agora não é a instrução dos sacerdotes. As instruções que ele tinha, naturais. Então, as instruções agora começam a partir para espirituais. Tem que ter a visão bem aberta e o coração bem aberto. Só com esse choque, né? Com esse encontro com Jesus para mudar alguma coisa. Mudar, porque é difícil, né? Novas instruções. Vai para tal lugar que eu vou te dar novas instruções. Querido, é só Jesus mesmo, é só encontro com Deus mesmo. Que nesse o Paulo ele teve, e ele foi instruído por Deus mesmo, porque escutou Jesus, viu aquela luz, caiu, toda aquela situação, ele escutou, que nem a pastora acabou de falar, é só para ele, foi em busca, e agora? Essas novas instruções. Olha só, e ainda, né, o Senhor, lá em Damasco, o Senhor manda alguém. Olha só. Olha as instruções, ó. Ananias visita a Paulo. Enquanto isso, o Senhor, em visão aparece Ananias, um homem piedoso e justo, que morava em Damasco, e ordenar-lhe que vá à casa de Judas, que ficava na rua direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Naquele instante, esse orava e via numa visão Ananias que entrando em seus aposentos impunha-lhes as mãos para que voltasse a enxergar. Ananias então retruca a saber ele qual é o propósito de Paulo.
na cidade. O Senhor, porém, afiança-lhe, não é isso, pastor? Afiança-lhe que o perseguidor será adoravelmente um vaso escolhido para tornar o Evangelho conhecido em todo o mundo. Imediatamente Ananias vai ao encontro de Saulo, impondo-lhe as mãos, confirma a comissão que ele receberá do Senhor, e recobrar-lhe a visão, e batizava-o. Olha só que interessante, né? E batizava-o ainda. Olha as instruções de Deus aí. Então, olha, ele obedeceu, Ananias foi lá, né? Impôs as mãos, ele recebeu a visão de volta e ainda foi batizado por Ananias, para a honra e glória do Senhor. E Saulo passou de perseguidor a perseguido, né? Nós estávamos falando já a respeito disso. Então, ele já refeito, Saulo busca congregar com os irmãos em Damasco. Então, apesar dos temores iniciais, os discípulos acabavam por entender-lhe a destra, né, de comunhão. Então, os discípulos ali, eles tinham medo, porque ele perseguia, né? Então, os discípulos tinham uma barreira ali com Paulo, mas isso foi vencido. Em ato contínuo, põe-se ele a testemunhar de Cristo a todos nas sinagogas da cidade. Então, os judeus perturbavam-se com a sua conversão. Não era para menos, né? E intentam tirar-lhe a vida. Tal plano chega ao conhecimento de Saulo, para o livrarem da cilada. Os irmãos, descendo de noite num cesto pelo muro, e ele segue em direção a Jerusalém. Então, né, tentavam matá-lo, porque ele se converteu. Os judeus pensaram a perseguir a Paulo, e aí, né, os irmãos em Cristo o desceram pelo cesto, né, pelo muro, para que ele fugisse e fosse para Jerusalém. Conservar a vida dele, né? Ele estava correndo para conservar a vida, né? Porque essa obra que Deus tinha com ele é grande, né, pastor? Verdade. Muito grande, aleluia. E nós vamos ver agora os propósitos da vocação de Paulo. Os objetivos de Cristo ao confrontar Saulo na estrada de Damasco são desenvolvidas nas 3 narrativas da sua conversão de Atos dos Apóstolos. No capítulo 9, de 3 a 18, no 22, do 6 ao 21, no 26, no capítulo 26, do 12 ao 18. E conhecer a vontade de Deus. Conhecer a vontade de Deus. Olha só, que vamos estar lendo aqui, ó. Saulo teria de conhecer realmente a vontade de Deus, concernente a Israel, à igreja e ao mundo. Mais tarde, em sua epístola aos Efésios, revela sua compreensão concernente à igreja de Deus, formada não por uma nação, mas constituída igualmente por judeus e gentios. Tudo isso revelou-lhe o próprio Senhor. Tem você procurado a saber a vontade divina para a sua vida? Tem? Você tem? Eu tenho buscado, pastor, para a minha vida, a vontade de Deus para a minha vida é todos os dias, querido. Dentro desse sinalzinho você tem buscado? Dois sinalzinhos, tá vendo? Bom, tá na fiação, irmão. Olha só, é uma bênção mesmo, mas nós precisamos realmente buscar de Deus, né? Procurar de Deus qual é a vontade dele para as nossas vidas. Essa vocação, né? Inclusive ontem, eu e o Beto participamos de uma conversa, a pessoa falou assim, afasta de mim este cálice, né? Meu Deus. O Beto chamou a pessoa de pastor, ele falou, afasta de mim esse cálice. Eu falei, mas Jesus quando falou, afasta de mim esse cálice, falou assim, mas que seja feita a tua vontade. Aí já ficou estreito pro irmão, né? Exatamente. Você pode até não querer, mas, né, abre aí o coração e a mente para que Deus fale, para que você faça realmente a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é o que prevalece na nossa vida. O resto cai por terra, vai bater cabeça até aceitar a vontade de Deus. Saulo não queria ser apóstolo dos gentios. É mais fácil perseguir do que ser perseguidor, né? Ele tinha...
Não, ele tinha tudo nas mãos, né, para continuar ali, crescer, né, ser bem quisto, né, em Roma, pelos fariseus, e aí ele muda, né? Então você fala isso, né? E aí ele, verdade, tornou-se um ministro e testemunha de Jesus. Testemunha. E consciente da sua vocação, põe-se Paulo a testemunhar de Cristo, não somente diante dos gentios, mas também perante Israel. Fazer-lhe apologia do Evangelho ante os reis e filósofos, e um verdadeiro campeão de Deus. Olha, como está o seu testemunho cristão? Acha-se preparado para defender a sua fé? Meu Deus! A vida de Paulo, né, a conversão de Paulo, nos faz refletir muitas coisas ainda hoje. Por quê? Porque a palavra de Deus se renova cada dia. E hoje, como naquele tempo, nós precisamos dessa conversão, nós precisamos defender realmente a nossa fé, não deixar, né, que o vento sopre e a gente vá conforme o vento sopra, né? Uma hora para a direita, outra hora para a esquerda, né? Vai acabar na deriva, né? Não adianta. E aí sofrer aí o favor de Cristo e do Evangelho. Em virtude de sua audácia, muito sofre por amor a Cristo. O que dantes perseguira a Igreja de Cristo vê-se de repente perseguido por causa deste mesmo nome. No capítulo 11 da sua segunda epístola aos Coríntios, discorre ele acerca das muitas perseguições por ele sofrida, que por parte dos seus patrícios, quer por parte dos gentios, mesmo perseguido, o Evangelho foi poderosamente anunciado através das suas cadeias e sofrimentos. Então, através da luta dele, né? Hoje a gente está acostumado a ouvir assim. Antes também ouvia, né? Porém, ali foi na hora da conversão. Mas hoje a gente ouve assim algumas pessoas passando por, né, pela fornalha, passando ali pelo fogo, pelas águas. E aí a gente ouve assim, ó, tá em pecado. Tá em pecado. Isso é perseguição também. E você tem que vencer isso. Não sei, de repente você está passando por esse tipo de perseguição. Olha, Paulo não quis nem saber. O que interessava para ele era Jesus Cristo. O que interessava para ele era proclamar o Evangelho. Era fazer a igreja crescer, né? Quanto mais pessoas conhecessem a palavra de Deus, conhecessem os testemunhos, para ele era melhor. Por quê? Porque foi duro, foi sofrido. E o espinho na carne, eu creio assim, que o espinho na carne realmente foi, muitos falam, né, que foi a visão, que era um problema de saúde. Pessoal que até mulher. Cada um fala uma coisa. O espinho na carne de Paulo, eu acredito que foi a lembrança, né, das mortes que ele presenciou e fez acontecer a cristãos. Olha só, já que o pastor falou uma coisa tremenda, você vê, né? O Paulo fazia de tudo para ganhar as pessoas, né? Ele tentava recompensar tudo que ele fez anteriormente. Tudo que ele fez anteriormente, tudo que estava lá atrás, lá que ele tinha feito, que ele viu as pessoas sendo mortas por causa do Evangelho. Então, o Paulo quis recompensar o Evangelho de uma forma. Vou fazer de tudo para ganhar todos. Ele fazia de tudo para ganhar alguns, querido. Pobre, rico, enfim. Ele ia ao profundo, ele ia até o confim das terras para ganhar as vidas para o reino de Deus. E hoje, pastor, quantas vidas estão morrendo, né? Estão morrendo. E quantos, né, que estão aí depois de convertidos, que conhecem bem a palavra de Deus, quando sofrem uma pequena perseguição, já larga tudo, já abandona, não vem assim não, tô saindo fora, não é assim não. A perseverança de Paulo, né, a persistência de Paulo fez com que ele ganhasse muitas vidas, muitas almas, fez com que a igreja crescesse, porque através das fugas dele, ele ia montando igrejas, ele ia abrindo igrejas, né, e ia andando. Realmente missionário foi o trabalho de Paulo, um trabalho de abrir igrejas e ir embora, né?
É isso mesmo. Então você que está aí ouvindo, né, a nossa escola bíblica hoje pela internet, procura aí ler a vida de Paulo, procura meditar na vida deste homem de fé, né, que foi transformado pelo encontro com Jesus. E que se você ainda não foi, né, não teve esse encontro com Jesus, que você possa ter através da palavra de Deus. Não é assim, do nada que acontecem as coisas. Por quê? Porque a palavra diz que não foi nós que escolhemos a Deus, mas foi Deus que escolheu a nós. Então, se Ele nos escolheu, vai em frente, vai fundo, Ele vai capacitar, Ele vai fazer você entrar em honra, né? Na hora certa, no momento exato. Olha aí, a vida de Paulo relatada aí para todo mundo, desde aquela época, todo mundo conhecendo. Ah, mas eu não quero isso, eu quero agora. Agora não, que não vai com o tempo. Todas as coisas. Aprender todas as coisas, né? Vamos fazer a vontade de Deus. É verdade. E o Senhor coloque em honra, para a honra e glória dele, né? Para que você possa aí fazer a vontade de Deus mais e mais e com alegria. Nós passamos por algumas coisas, passamos sim, mas passamos com alegria. Temos que perseverar, temos que persistir, temos que fazer a vontade de Deus, né? É verdade. A vontade de Deus tem que ser o centro da nossa vontade. Da nossa vontade, isso é verdade. E se tivéssemos os olhos de Cristo, nunca consideraríamos ninguém pecaminoso ou endurecido demais para a graça salvadora, revelada em Cristo Jesus. Então a gente vê, olha, pela história de Paulo, às vezes tem vidas, né, que a gente começa a evangelizar, começa a falar, começa a mostrar o amor de Deus e de repente vai, estou jogando pérolas porcos, né? E aí a gente vê com a vida de Paulo que não tem coração duro, né? Não tem nada disso. Se você persistir, se você insistir, uma hora você vai ver a semente brotar, crescer. Então não desista, não faça a vontade do inimigo da tua alma, que é tirar você da onde você está, da igreja que você está, do cargo que você está, e principalmente de levar a palavra de Deus, né? Fazer aí a palavra de Deus crescer e alcançar mais e mais vidas. Estamos chegando ao fim dessa escola bíblica. Para a honra e glória do Senhor, nós já vamos à conclusão. O Flávio vai falar aí a conclusão. E eu vou esperar você quarta-feira que vem às 19 horas na próxima escola bíblica pela internet. Vamos para a lição número 10, que vai falar: o Evangelho propaga-se entre os gentios. Continuamos em Atos dos Apóstolos, amém? Então nós aguardamos vocês aí na quarta-feira que vem, e que você possa aprender e crescer um pouquinho mais com a lição que nós colocamos hoje aí para você entender a vida de Paulo. A conclusão, querido. A conclusão, a conversão e a vocação de Paulo ensina-nos que Deus chama e capacita a quem Ele quer para um ministério específico. Ele transforma o mais terrível dos homens num vaso escolhido, a fim de que proclame o seu evangelho até os confins da terra. Você foi chamado para anunciar a mensagem da cruz. Obedeça já, e o tempo é o tempo de cegar, né? Cegar. É isso aí. Tá vendo? Você foi chamado realmente para anunciar aí o Evangelho, a mensagem da cruz. Então, né, como o Flávio falou, obedece e obedece já. Não fica aí com, né, os meninos falam assim, com resenha. Não fica aí com resenha, não. Não sei, porque você precisa fazer isso. Essa é a nossa função aqui na Terra. Nós temos que levar a palavra de Deus, nós precisamos salvar vidas, né, através da palavra de Deus. Não é nós não vamos fazer nada, mas através da palavra de Deus, que é lançada pelos nossos lábios, muitas vidas vão se converter e vão ter essa paz
paz que só Jesus Cristo dá, né? Quantas pessoas tribuladas, quantas pessoas precisando dessa paz, precisando conhecer esse Deus, conhecer Jesus Cristo e saber que Ele é misericordioso, é bondoso e é amoroso. Amém? Amém. Eu já vou me despedindo. Que Deus abençoe, levante o rosto sobre ti, te dê a paz e até quarta-feira que vem, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, querido, que Deus te dê a graça nesse dia, que dê o conhecimento. Até quarta-feira que vem, um beijo, eu te amo, Jesus.